Ok. Então, o recording começou, vou fazer vou dividir aqui a tela. Ok. Então, boa noite novamente. Hoje o nosso assunto é obsessão, a gente vai falar de causas, graus e tipos. Semana passada, o Emanuel falou bastante desse assunto para a gente, então eu acho que já temos uma boa base para entrar nesses detalhes que a apostila nos trouxe desse módulo 3, tema 2. Para quem teve a oportunidade de ler o capítulo do livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, pela psicografia do Chico, o Emmanuel, ele nos traz ele enfatiza a questão da repetição, né, nesse processo de obsessão. Então, lembrando que a obsessão é essa interação, né, esse intercâmbio ali, e a gente vai falar um pouco mais, né, dos tipos, mas é um intercâmbio entre dois seres, a obsessão, ela vem de espíritos mais infelizes, espíritos inferiores, né, com algum intuito negativo ali, de um lado ou do outro. E aí o Emmanuel, nesse capítulo do livro Pensamento e Vida, ele fala, né, que através desses fios invisíveis da sugestão, e aí depois as repetições que vão acontecendo, vai se criando esse circuito de forças. Mas para que a gente chegue nesse circuito de forças, primeiro é preciso que haja o quê? A sintonia. E a gente tem falado bastante de sintonia, né, por conta da mediunidade, como que essa sintonia de pensamento, ela é fundamental nessa conexão. Então, uma vez que há sintonia do receptor, há essa criação desse circuito de forças, né, chegando até esse círculo de encantamento, né, que a gente vai falar dos graus a que ele chega. O Emmanuel, ele compara, eu achei legal, é interessante essa comparação dele. Então, esse início ali, esse início, né, de sugestão, ele é como se fosse um pingo d'água, um pingo, algo bem sutil. E aí, conforme essa sintonia ela vai acontecendo, essas repetições vão acontecendo, essa interação vai ficando cada vez mais forte, ela deixa de ser esse pingo e ela se torna uma linha mais fina. E aí, com o passar do tempo, né, se esse processo ele progride, se ele continua, se ele se torna mais intenso, ele chega a ser esse painel robusto. Então, ele sai ali, né, de algo sutil e ele vai se tornando algo mais intenso. Então, vira uma imagem. Então, você sai assim de um pinguinho, passa para uma linha fina e chega até uma imagem robusta. Então, ele faz essa comparação para a gente ter uma ideia desses graus que acontecem dentro da obsessão, desse processo de obsessão. E outro ponto muito importante que o Emmanuel traz nesse capítulo 27 do Pensamento e Vida é o fato de que não há, né, por conta disso, obsessão unilateral. Então, ela não acontece de um lado só. Vem essa sugestão e ao outro ser acata aquela sugestão, né? E é onde essa sintonia acontece. Então, é um intercâmbio, existe uma dependência entre esses dois seres. E aí a gente entra na apostila. A apostila, ela começa nos explicando as causas, as possíveis causas, né, desses processos obsessivos. E ele fala, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala dessa perturbação do relacionamento interpessoal como uma das causas fundamentais, inclusive, da obsessão. Então, há um relacionamento ali, houve um relacionamento entre esses seres em algum momento, seja numa vida passada, ou mesmo na mesma encarnação. Quando a gente pensa nos livros de André Luiz, né, a gente tem várias histórias. Eu me recordo de uma, e eu não sei exatamente qual livro que é agora, nesse momento eu não me lembro. Depois eu posso buscar e colocar para a gente a referência lá no grupo. De que a esposa desencarnou
E aí depois o marido se casa novamente. E essa esposa que estava desencarnada, ela sente ciúmes e ela começa a obsediar a nova esposa. Né, até que mais para frente há o entendimento, né, de que aquela pessoa estava ali para ajudar. Mas então então aquilo ali aconteceu dentro da mesma existência, né, a gente pode dizer, um exemplo que aconteceu dentro da mesma existência. Mas a gente sabe também que, dado as múltiplas reencarnações pelos quais a gente passa, a gente tem inúmeros relacionamentos, né, que foram criados antes. Então, tem sempre algo ali. Geralmente não é algo que começa do nada. Outras causas seriam a vingança, essa vontade de se vingar, né, desse espírito por conta de algo que aconteceu anteriormente. Muitas vezes é simplesmente o desejo de fazer o mal. Então, pelo ódio, a inveja do bem. Então, ver alguém ali vivendo uma vida mais equilibrada, e esse espírito que está falando assim, pensando no caso de um espírito, né, de alguém desencarnado para alguém encarnado. Esse espírito, ele está sofrendo por algum motivo e ele quer que o outro sofra também. Então, ele vê ali, ele sente essa vontade de fazer o mal porque ele está sofrendo. E a gente pode pensar, na verdade, a gente nem precisa ir muito longe, né? O próprio exemplo de bullying que a gente tem né, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. A gente fala muito disso quando a gente trabalha com as crianças, a questão tem uma historinha que fala de um bucket, né? O balde. Então, quando o teu balde está ali vazio, né, acontece esse bullying, porque essa pessoa que está sofrendo, que o baldezinho ali dele não está preenchido de amor, preenchido de experiências positivas, está um baldinho vazio, e ele fica tentando esvaziar o baldinho dos outros, que está cheio. Então é uma história assim que nos faz pensar. E a obsessão, uma das causas dela é isso, né, é de ver o outro infeliz, porque eu estou infeliz, eu quero ver o outro infeliz também. Então, como eu falei ali, o ódio, a inveja do bem, né? Ver alguém que está vivendo uma situação mais equilibrada e quer desestabilizar aquilo de alguma forma, simplesmente por estar sofrendo. E mais uma vez eu volto para aquela frase do Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Não há obsessão unilateral. Sempre há um relacionamento, algo que se construiu antes ou algo que está começando ali, mas existe esse canal, essa sintonia, esse retorno, esse intercâmbio, né, como eles falam. Aí a apostila nos traz os graus da obsessão. Quando a gente pensa nos graus, ali na apostila a gente tem essa informação que vem do livro dos médiuns. Eles resulta essa intensidade do domínio, né? Esse grau da obsessão seria por conta disso, essa intensidade do domínio, né, de um para com o outro, dentro desse processo obsessivo, que resulta do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Então, o grau da obsessão, ela depende disso, né? O que está acontecendo ali naquele relacionamento, quão intenso é. Então, essa classificação que a gente tem ali de obsessão simples, que seria a mais sutil, aí depois a fascinação e a subjugação, que foi algo que o Emmanuel falou para a gente semana passada. A diferença entre eles é essa intensidade, esse grau de constrangimento que essa obsessão causa, dos efeitos que essa obsessão produz. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho e falar sobre cada uma delas, seguindo ali a orientação da apostila. Eu encontrei esse desenho, essa imagem, depois eu posso mandar o material no grupo também, é um PDF, e eu achei que ele exemplifica bem para a gente poder entender melhor, né? Então, essa obsessão simples, ela tem algumas características, e aí a gente vai pontuar cada uma delas. Ela é ali uma presença inoportuna. Então, assim, uma situação em que ela vai produzir algum mal-estar, algumas inquietações, mas não é assim constante, é algo que vai e vem, algo vai e vem.
Teve o texto do Raul Teixeira, que a Ana dividiu lá no grupo, ele fala um pouco disso. Seria um exemplo, assim, uma pessoa que às vezes está no trânsito, então a gente está no trânsito e acontece alguma coisa e aquilo é suficiente para a gente se irritar de uma tal maneira que não precisaria, mas muitas vezes aquilo ali é uma sugestão, então houve uma brecha e aí eu recebo uma sugestão para que eu me irrite mesmo, né, para que cause ali alguma perturbação. E aquilo vai trazer um mal-estar para a pessoa vai ficar inquieta, pode inclusive agravar a situação, né, se a gente está falando do trânsito, por exemplo. Então, essa seria uma forma. Então, ela causa assim, certos constrangimentos, você está num grupo de amigos, e aí, de repente, surge algum assunto e você se altera por conta daquele assunto, e aí causa um constrangimento naquele grupo social onde você frequenta. Você pode, com o tempo, né, essa interação ali, ela pode se tornar mais constante, né, conforme a gente vai abrindo brecha, conforme a gente vai permitindo que essa sintonia aconteça. Então, ali a ideia é que ela vai iniciando de uma forma sutil, esporádica, mas conforme a gente vai permitindo que ela aconteça, ela vai se tornando mais intensa. Mas esse seria o menor grau ali da escala, né, das obsessões. No caso, mesmo a obsessão simples, ela pode dificultar as comunicações mediúnicas, porque você vai estar ali recebendo esses impulsos, recebendo essas sugestões que não são saudáveis, e aquilo ali pode dificultar a sua comunicação, a sua conexão, né, com espíritos mais elevados. Você, como médium ostensivo, você vai estar recebendo ali talvez uma comunicação que não é de todo verdadeira. E uma coisa que a gente tem ali de informação é que, para os médiums ostensivos, eles tendem a reconhecer esse tipo de comunicação, né, se eles estão vigilantes. Então, é um tipo de obsessão que não é difícil de reconhecer, desde que haja uma certa vigilância, tanto para quem é médium ostensivo, como para quem não é. Assim, falando, como a gente estava dando exemplo do trânsito, ou de um grupo social em que você está ali, que alguma coisa acontece e você se altera, são coisas para a gente prestar atenção no nosso dia a dia, né? Em que momentos eu estou me alterando? E por quê? Aquilo é meu? Aquela sugestão, ela é minha? Ela veio de mim mesmo? Ou eu estou aceitando uma sugestão de fora? Então, essas são todas as questões, reflexões para a gente, independente se somos médiums ostensivos ou não. De qualquer forma, é uma obsessão que pode gerar os outros níveis depois, então é preciso ter bastante cuidado. E ali na figurinha, deixa eu só mover aqui vocês de lugar para eu poder ver. Ali na imagem, a gente tem, né, esse obsessor, então, por afinidade, ele inspira ideias ao obsidiado. Ele vai jogando ali, né, algumas ideias de revolta, de ódio, de desânimo, para você não querer fazer as coisas, para você não tocar a sua rotina, né, de uma forma mais produtiva e eficiente, harmônica. Ele vai causando ali, jogando ideias de comodismo, ou mesmo de vingança, né, para você pensar em algo que lhe aconteceu, para fomentar aquela ideia ali de retorno, né, de troco, para alguém que causou algum embaraço para você em algum momento. Então, a gente vê que essa ligação, ela ainda não é completa, são sugestões, né, são ideias que vão sendo lançadas ali, e a gente vai acatando essas ideias ou não, dependendo da nossa vigilância. Está fazendo sentido para todo mundo? Se tiverem alguma questão. Tá. E aí a gente vai para a fascinação, aí já é um outro nível de interação, já é um nível ali mais sério, mais grave, onde, inclusive, começa essa falta de percepção, quando a gente está falando da mediunidade ostensiva, muitas vezes é um caso difícil de tratamento,
porque o médium, ele já não identifica mais quem é que está dando aquelas sugestões, qual a intenção daquele espírito. Existe uma confiança plena no que está sendo passado. E isso, quando a gente pensa, né, nessa confiança plena, vai na contramão do que Kardec sempre nos orienta, né, de sermos críticos. Então, sempre questionar, sempre avaliar aquelas comunicações. E nesse caso da fascinação, ela chega num nível em que o médium, ele toma toda a comunicação daquele espírito como verdadeira, e muitas vezes, inclusive, ele chega a um nível que o médium se sente como missionário, ele sente que ele realmente tem a verdade. Muitas vezes esses espíritos que estão obsidiando esse médium, eles usam de nomes, né, de espíritos famosos, eles usam de recursos para que esse médium continue acreditando que tudo aquilo ali é verdade. Então, por isso, é essa fascinação. E é uma simbiose psíquica, realmente, já tem uma ligação ali bem forte, né, dessa dependência um do outro. Ali na imagem, a gente tem que o obsessor, nesse caso, então ele não é só uma sugestão ali sutil, ele já está atuando realmente, né, na psique do médium. E ali ele usa, né, dos vícios do médium, ele usa, esses são as brechas, né, ele usa dos vícios, ele usa do orgulho do médium, ele usa do egoísmo, da vaidade. Então, como eu estava falando, muitas vezes o médium se sente, eu sou um missionário, então eu estou fazendo esse trabalho, estou com a verdade, e não consegue identificar as intenções desse espírito realmente. E aí, nessa imagem, quando a gente pensa ela em comparado com a outra, né, a outra havia um certo distanciamento, né, e ali a gente já vê como que essa ligação já é mais intensa, já é mais próxima. Então, essa frase do livro dos médiuns, ela diz que nesse caso, a fascinação, ela é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que, de certa forma, paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. Então, novamente, o médium, ele perde o poder crítico, ele já não avalia aquelas comunicações, e o que vai totalmente na contramão, né, do que Kardec nos orienta. Então, essa seria a fascinação. Aí a gente tem o outro nível, que é a subjugação. Aí já é um nível... o nível mais intenso, e ele a característica dele é de domínio completo das faculdades psíquicas do obsidiado. Então, nesse caso, quando a gente vai ali para a imagem, a gente vê como que há uma comunhão realmente ali entre esses dois seres, né? Uma comunhão energética ali deles. Então, ele age, o espírito, ele está agindo diretamente na psique dessa pessoa, seja ela médium ou não, médium ostensiva ou não. Então, essa pessoa, ela está no domínio daquele espírito. Então, a pessoa, ela perde a vontade. A supremacia da vontade é do obsessor. E quando a gente pensa na vontade, a gente lembra do livro, desse livro mesmo, né, de Pensamento e Vida, do Emmanuel, quando ele fala dos gabinetes, né, na nossa mente. E aí ele fala que o gabinete da vontade, ele é o mais importante, ela é essa gerência ali consciente, essa gerência que comanda os outros. Então, todos os outros departamentos, eles agem de acordo com o departamento da vontade. E aí, nesse caso, a gente vê como que a pessoa que está sob subjugação, esse departamento dela não funciona mais, né? A vontade, a vontade é totalmente do espírito, que está subsidiando, né, do obsessor. E nesse caso, ele pode causar causar situações, constrangimentos e problemas em dois níveis. Ele fala tanto no nível moral, que seria ali essa pessoa começa a tomar decisões que são totalmente fora do que ela tomaria normalmente, são decisões, assim, consideradas absurdas,
para as pessoas que a conhecem e causam constrangimentos diversos, né, situações realmente bem complicadas na vida daquela pessoa e das pessoas que a circundam. E a gente também pode ter resultados, situações físicas, realmente. Então, esse espírito, ele pode tomar conta, né, dos movimentos dessa pessoa e causar, né, inúmeros problemas por conta disso. Isso não quer dizer que há uma tomada do corpo físico, porque o corpo físico, ele pertence àquele espírito que está encarnado ali, né? Quando a gente pensa no todo o processo de reencarnação, a gente sabe que o nosso espírito, ele está preso ao nosso, não preso, né, mas ligado ao nosso corpo físico por esse laço, pelo laço fluídico, né, que vem ali do perispírito. Então, esse corpo, ele pertence a nós, ao espírito que está encarnado nele. Então, o obsessor, ele não vai tomar esse corpo, não tem como, esse espírito não se desliga. O espírito que está encarnado, ele não vai se desligar do corpo. Se ele se desligar, daí acontece a morte. Mas o obsessor, ele controla esse espírito de tal forma que ele consegue causar situações ali, embaraços de nível moral e também de nível físico. Então, é algo bem severo. Aí, quando a gente pensa nessa situação, a gente tem o exemplo que a gente leu recentemente, né, do livro Libertação, o exemplo da Margarida, em que ela estava sob subjugação. Ela estava sofrendo ali o assédio desses espíritos, né, de forma muito intensa, em que ela já não tinha, né, vontade das coisas, ela já não vivia a vida dela da forma como ela vivia antes. Eles comandavam, e ela estava naquela inércia, por conta disso, né? Porque eles queriam que ela chegasse ao ponto do suicídio. Então, isso mostra claro para a gente como que, por mais que eles a controlassem, né? Por mais que eles usassem da vontade deles sob a dela, no caso, para que eles atingissem aquele objetivo, ela tinha que fazer, né? Porque o corpo era dela. Aquela encarnação pertencia a ela, eles não podiam tomar aquele corpo. Mas eles a controlavam de uma forma muito intensa, né? Que ela já não tinha mais ela não tinha mais esse controle, né? Da sua própria vontade. Contudo, eles nos mostram que o espírito, né? Esse que está sofrendo a obsessão, ele não perde a lucidez. No sentido de que ele sofre com aquilo que está acontecendo com ele. Ele tem noção de que aquilo não é algo, né, normal, então ele sofre com aquilo. Há todo um processo por conta disso, porque ele tem a lucidez, ele está ali, ele sabe que aquele corpo lhe pertence, mas que ele já não tem mais ele não tem a vontade que está vindo ali não é dele. E aí há todo um sofrimento moral por conta disso. E aí, quando a gente olha na imagem, né, a gente vê essa interação ali realmente muito forte. Então, esses seriam os 3 níveis, os 3 graus, né, da obsessão. Aí a gente tem o vampirismo, que ele é um parasitismo espiritual. Então, assim, esses espíritos que vampirizam, né, os seres encarnados, eles retiram essas energias, né, do encarnado. Eles se alimentam dessa energia. E o vampirismo, ele pode ser, a apostila nos fala que ele pode ser tanto um grau à parte, ou parte daqueles do qual a gente falou, né, da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Então, ele pode pertencer a um desses ou ser um grau por si só. André Luiz, ele nos dá, no livro Missionários da Luz, a gente tem esse trechinho aqui em que ele fala sobre o vampirismo. Então, o vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, e em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora,
desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então, novamente, precisa ter essa brecha, né? Uma vez que a gente permite que isso aconteça, eles vão se alimentando das nossas energias. Inclusive, é nesse livro que ele dá o exemplo de uma família, né, que está se alimentando, e esses espíritos estão ali junto com eles, né? O que eles estão se alimentando e eles estão ali junto com eles. Então a gente vê como que os encarnados mesmo, eles não estão o que eles estão recebendo daquela refeição é mínimo, porque os espíritos estão ali consumindo aquelas energias deles. E por que o vampirismo acontece? Assim como todos os outros níveis de obsessão, os motivos são morais, né? São ódios, vingança, desejo de vinganças por situações que aconteceram no passado, os desvios morais em geral, viciações inúmeras. Então, todas essas causas, elas residem realmente no coração, né, de cada espírito. Então, no nível em que aquele espírito se encontra. E agora a gente vai falar dos tipos de obsessão. Então, a gente tem inúmeros... a obsessão, quando a gente está falando, ela não acontece somente de desencarnados para encarnados, apesar dessa ser a que a gente mais comum, né? Pelo menos da qual a gente mais fala. Mas ela pode acontecer tanto de encarnado para encarnado, por conta de ciúmes, de inveja. Então, uma vez que há uma sugestão, e a gente sabe que por conta da gente estar encarnado, a gente não deixa de se conectar com o pensamento, né? O pensamento, ele é livre, ele vai e vem. A gente tem essa sintonia, encarnados ou não. Então, a gente consegue, mesmo estando encarnados, criar esse processo obsessivo de um para com o outro. Pode ser dentro de casa, pode ser com um amigo, com um familiar que mora em outro lugar, com um vizinho. Independente, esse processo, ele pode chegar a pontos bem sérios, né? A gente tem questões de codependência, por exemplo. É uma doença psíquica. E ela está ligada a essa obsessão de um encarnado para o outro. Como que essa interdependência, essa ligação ali constante de um com o outro, causando situações realmente muito difíceis, né, para eles lidarem no dia a dia. E aí a gente tem também o outro tipo de obsessão, pode ser de desencarnado para desencarnados. Aí a gente tem ali processos novamente de vingança, né, processos hipnóticos bem sérios. E quando a gente volta para o livro Libertação, que a gente estudou recentemente, a gente tem esses casos lá, como que esses espíritos que estavam no controle, eles hipnotizavam os outros espíritos mais desavisados e que em menos vigilância, eles os hipnotizavam para que eles, né, continuassem trabalhando para eles, continuassem causando situações ali, inúmeras situações complicadas, né, para os encarnados. No processo de vingança ali que estava acontecendo com a Margarida, a gente viu bastante isso. O outro tipo de obsessão que a gente conhece é o de encarnado para desencarnado. E esse, qual que é assim, a causa dele, né? É esse apego muito forte que a gente tem de um para com o outro, a revolta, né? O fato da gente não aceitar um desencarne de um ente querido. Então, isso pode acontecer, né, desse plano nosso para o plano espiritual. Então, de nós para os outros. E aí, novamente, a gente tem várias situações em livros, né, que nos contam histórias como essas. E como que, para que isso aconteça novamente, o espírito que está desencarnado, ele tem que ter essa brecha também. Porque se ele é um espírito mais elevado, se ele é um espírito que já tem um nível
maior, que ele já tem uma harmonia, né, maior, provavelmente ele não vai se sintonizar com esses pensamentos inferiores vindo do plano físico. Mas se esse espírito também é um espírito sofredor, que ele não está muito evoluído, essa sintonia vai acontecer. E aí, o encarnado, por conta desse apego, dessa revolta, ele vai piorar a situação desse espírito que desencarnou, né? Aí o outro tipo de obsessão é de desencarnado para encarnado, que é o que a gente mais comumente fala nas aulas. Então, esse desencarnado, esse espírito, ele, por conta de desejo de vingança, né, de ódio, inveja, vontade simplesmente de fazer o mal, de não permitir que o bem continue, ele se liga a alguém e causa inúmeras situações, né, compromete realmente a vida dessa pessoa, e em inúmeros graus, como a gente viu. E aí a gente tem, o outro seria a obsessão recíproca, que ele é tanto no plano espiritual, ou plano material, né, que é realmente essa ligação de um para com o outro. E aí a gente tem a autoobsessão. Essa autoobsessão, então, é nós conosco mesmos. E ela acontece por conta de culpas, né, a ausência de coragem, de força moral para lidar com certas situações que nos acontecem, ou situações que nós mesmos causamos, melhor dizendo, e aí a gente fica preso naquilo. Então, é o pensamento de, eu não consigo fazer, eu não sou bom o suficiente para fazer isso, ou eu nunca vou conseguir, e por que que eu fiz aquilo? Eu sou uma pessoa má, e tantos outros pensamentos que nos ocorrem, e a gente fica preso naquilo, né? Naquela situação realmente de autoobsessão. Nesse caso, e assim como em todos os outros, vem a questão de observar, realmente de nos vigiar. Então, vem um pensamento desse, de onde que está vindo aquilo? Né? Por que que eu estou sentindo aquilo? E o que que eu posso fazer para que aquilo não se torne, né, algo constante? Então, o antídoto, né, contra qualquer tipo de obsessão, inclusive a da autoobsessão, é o estudo contínuo. Realmente a doutrina espírita ela nos oferece tantos recursos, né, desde a codificação, que é super importante a gente estar estudando sempre, assim como os inúmeras obras, né, de Emmanuel, de André Luiz, obras que são muito claras e nos explicam bastante sobre essas interações. Então, realmente é nos educar, né, todos os dias, buscar estudar, buscar higienizar nossa mente, prestar atenção no que a gente está, que tipo de material a gente está usando para alimentar a nossa mente também, né, em termos de mídia, material que a gente lê, notícias. Isso também pode causar brechas para obsessões acontecerem. E a prática da caridade, né? Seria realmente, então é esse estudo e a prática da caridade, né? Buscar sempre fazer o bem, onde quer que a gente esteja, seja dentro de casa, seja na vizinhança, no trabalho, em todos os ambientes que a gente frequenta. Então, esses são os melhores antídotos, né, contra qualquer tipo de obsessão, inclusive o da autoobsessão. Aí, uma reflexão aqui final para a gente vai ter um tempinho para conversar. Qual a sintonia do nosso mundo íntimo? Então, para a gente avaliar isso, né, com o que a gente está se sintonizando? Estamos sendo críticos, né? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu não estou sentindo isso? De onde vem? E realmente buscar ter essa coragem de fazer um movimento, né, para frente, de melhorar isso. Esse texto aqui a gente leu quando a gente falou, né, de pensamento antes, mas eu achei que valia a pena trazer novamente, porque ele tem tudo a ver com esses processos obsessivos também. Então, sintonia mediúnica e imã. Então, quando a gente pensa nesse imã, né, que nós somos, recorda, acima de tudo, que o bem puro
verte essencialmente de Deus e que os mensageiros de Deus tomar-te-ão a tutela ao amor, a tutela do amor, se te dispões a servir. Então, esse é o antídoto, né, para qualquer mal que queira nos acontecer. Então, assim, realmente buscar fazer o bem. E cada espírito escolhe a força em que se inspira. O raciocínio manda, o sentimento guia. Trazes assim contigo o leme do destino escolhido na mente, ocultando no peito o impulso que o dirige. Porque tudo prospera aos golpes do desejo, e o imã do desejo chama-se coração. Vou fechar aqui então. Então, é realmente refletir, né? Acho que para a gente é importante entender o processo, como ele se dá, mas antes de qualquer coisa, buscar refletir na nossa vida, né? O que isso quer dizer? Estamos prestando atenção no nosso dia a dia para onde a gente está indo, por que a gente toma certas ações, de onde vêm certos sentimentos, certas ideias. Então, essa reflexão diária, nos educando e sempre praticando bem. Seria isso. Aí, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para adicionar, por favor. Ótimo, obrigada, Elaine. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Acho que foi super clara a sua aula. Eu sugiro para todo mundo, quem não escutou a palestra da Anete, por favor, ouça. Ela que eu coloquei no link do Globalcast. Ela fala algumas coisas muito importantes aqui. Primeiro que não existe obsessão sem culpa. Então, a Elaine falou várias vezes a palavra sintonia. E a obsessão acontece por uma sintonia, a ligação dos dois lados. Eu estou fechando uma corrente elétrica, basicamente, né? E é importante a gente lembrar disso, porque quando o Chico fala para a gente que quem tem pouco obsessor tem 7, então a gente está falando das várias culpas que a gente traz ao longo das encarnações e que por essas culpas a gente acaba se ligando a esses espíritos a quem a gente fez mal. O obsessor, eu acho que a analogia que a Melanie fez em relação ao bullying e está com o bucket vazio, a gente tem que lembrar que o obsessor é um grande sofredor. A intenção dele é fazer a gente sofrer. Mas por quê? Porque o saco dele está vazio, né? Então, uma coisa que a gente deve e pode e deve fazer sempre é nas orações da gente, a gente orar pelos nossos obsessores. Eu não estou pedindo para a gente trazer esses obsessores para perto da gente, não é isso. Quando a gente for orar, a gente ora para o nosso anjo da guarda, para ele cuidar dos nossos obsessores, porque muitas vezes essa imantação pode ser uma coisa muito pesada para a gente trazer para perto da gente. Lembrando que pensamento, pensou, aconteceu, né? Então, a gente pedir por essa ajuda para todos esses espíritos a que a gente fez sofrer nessa vida ou em outra vida, que de alguma forma a gente criou essa algema que a gente vai carregar. Essa algema chamada culpa e sintonia. Outra coisa que eu acho que foi muito boa a explicação da Elaine foi essa progressão, né, da obsessão simples até a subjugação. E é muito fácil a gente, como médium, sentir isso. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Num caso de obsessão, vocês vão sentir a aproximação do espírito. Muitas vezes é um calor que a gente sente, a gente fica encalorado, a gente está bem e de repente tem aquela ânsia de esganar outra pessoa. A outra coisa é quando obsessão é essa influência perniciosa através da sintonia, né, que vai mudar o nosso comportamento. Então, se eu estou notando que existe, de alguma forma, uma atuação perniciosa e, de alguma forma, eu estou saindo daquele roteiro que eu traço normalmente para a minha vida, para a gente prestar atenção. Então, aí, nós nos conhecemos, né? Deu o exemplo do carro, né? De eu estar no trânsito, eu nunca fico brava, mas eu fico brava no trânsito. Ou, às vezes, uma pessoa está falando uma coisa, eu fico
irritada com aquela pessoa. Tudo que ela fala, outra pessoa fala. Então, eu estou impaciente com meu filho, eu estou impaciente com meu marido, eu estou impaciente com meu chefe. Gente, o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Quando as pequenas coisas começam a me incomodar muito, sou eu que preciso olhar no espelho e pensar o que está mudando aqui dentro, o que eu preciso fazer. E a Elaine deixou muito claro qual foi o antigo. É o estudo, é a prece, é a vigilância, é o trabalho no tempo, né? Obsessão simples, a gente vai brigar o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente vive num planeta de expiação e provas. A gente está mergulhado num mar de, infelizmente, de vibrações pesadas, dessas ondas longas que a Elane acabou de explicar. E lembrar que a gente tem 1/3 dos habitantes da Terra encarnados e 2/3 estão desencarnados. Então, ainda tem uma leva enorme, né, de desencarnados que também estão vibrando de uma forma inferior. Então, é muito mais fácil a gente tender para o mal do que para o bem. Por isso, essa importância dessa vigilância, né? Aí, a hora que a gente passa para a vacinação, eu acho que é importante a gente prestar atenção. Isso, a Anete, ela dá uns exemplos que eu achei ótimos. Quando a gente está numa conversa e a gente fala uma coisa, a outra pessoa entende outra e vice-versa, não, mas não foi isso que eu disse, mas foi isso que eu entendi, prestar atenção. Quando existe um ruído no meio dessa conversa. Então, o que você tem que fazer? Step back, pensar, rezar, deixar a água esfriar, né? A gente, como médico, nós temos de ter consciência de que as nossas emoções vão estar muito mais à flor da pele do que das outras pessoas. A nossa sensibilidade é muito maior do que das outras pessoas. Isso é bom? É. Isso é ruim? É. Dependendo da situação. Então, essa alteração, essa being lost in translation, quantas vezes a gente já viveu isso? A gente está conversando com o filho, com o marido, de vez em quando está falando uma coisa e tá entrando do lado outra coisa. Presta atenção nisso. Quando a gente está trabalhando no desenvolvimento da mediunidade, infelizmente, a gente carrega junto conosco não só aqueles espíritos que não estão interessados no nosso crescimento, né, por inveja, por despeito, por infelicidade, mas a gente também acaba dando de encontro com aqueles espíritos que são inimigos do espiritismo. Porque a hora que a Elaine desenvolve a mediunidade dela, começa a trabalhar dando aula no centro de Seattle, começa a dar passe, começa a trabalhar na desobsessão, ela vai estar ajudando um monte de gente. Então, ela virou um beam of light. E esse pode ser um problema, porque a nossa função é que cada um de nós consiga ser um vagalume, né? Se cada um de nós aqui nessa sala, essas 12 pessoas que estão aqui hoje, se cada um de nós for um vagalume, a gente já vai trazer claridade por onde a gente estiver, não é? Bom, a terceira parte, que é a da subjugação, eu queria contar para vocês que eu acho que alguns de vocês já sabem de um dos eventos mais chocantes que eu já tive quando eu trabalhava lá na federação, né, no Parceiro 3M, né, essa parte dessa obsessão. Eu tive uma professora muito boa de mediunidade e que eu tive a sorte não só de estudar com ela, mas depois trabalhar com ela, né? E tinha uma pessoa, e via uns caras meio cabeludos no trabalho da gente. Ela tinha uma objetividade tremenda, ela já estava no plano espiritual. E essa pessoa, ela estava completamente desequilibrada, veio buscar ajuda. Ela não conseguia andar, ela entrou carregada. Botaram ela na cadeira. Ela, no meio do passe, eu dando passe nela, ela se jogou no chão. Ela saiu andando. Ela saiu caminhando sozinha. Então, a gente vê esse processo de subjugação como ele pode ser intenso, né? Então, a Elaine comentou da Margarida,
que é outro caso que a gente conhece, mas a gente às vezes vai entrar em contato com pessoas que estão completamente controladas, elas estão cegas, elas estão surdas, elas viraram joguete de entidades inferiores, elas viraram talvez. No caso da vacinação, um outro exemplo que eu me lembro, a vacinação é toda vez que a gente tem um desvio do que acontece na realidade, né? Então, é como se a gente estivesse usando um óculos distorcido da realidade. E esse óculos serve tanto para o ouvido quanto para o olho, né? Mas teve um outro caso. Na vacinação, a Elaine deu esse negócio da pessoa poder achar que é Jesus, essas coisas. E eu passei por uma experiência como essa. Na Califórnia, no atendimento fraterno, que veio uma mãe trazer a filha e tal, e a minha filha tinha certeza que ela era a reencarnação de Jesus. Certeza. Então, será que era só um problema espiritual? Provavelmente não. Eu acho que é importante a gente entender. Nesses graus profundos de obsessão, já começa a existir algum tipo de vínculo com o corpo material. Então, a gente, da mesma forma que o nosso pensamento altera o nosso corpo, o pensamento do obsessor, quando em sintonia conosco vai alterar o corpo da gente também. A Elaine falou muito bem. Então, e no caso da Margarida, que vai tentar suicídio, por que vai tentar suicídio? O espírito não podia fazer, não tentar matar ela, botar um veneninho? Se põe um remedinho bom passar na água, por que ele pode botar um veneninho para morrer? A Nex explica isso muito bem no curso que ela deu. Ela fala, porque se o espírito matar a pessoa, primeiro que tem aí a coordenação de Jesus, que nada acontece sem a vontade de Deus, certo? Mas vamos supor que isso fosse possível. Essa pessoa vai virar vítima. E como vítima, aquele obsessor não vai conseguir mais atingir. Então, o papel do obsessor é fazer com que ela tire a própria vida. E que ela sinta a culpa de ter feito a coisa errada. Porque aí o padrão baixa e ela vira alvo. Então, isso da gente aprender a se amar. Aí voltando um pouco à aula que a gente escutou com a Suzana Simões do sábado, né? Isso da gente se conhecer, isso da gente aprender a se amar, aprender a se respeitar, isso tudo é proteção para a gente. Porque ali que eu estou me amando, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou cuidando do meu espírito, eu estou cuidando da minha cabeça, estou cuidando da minha família. Eu estou vivendo de uma forma muito mais elevada e não chula do que no dia a dia. Né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, um exemplo de obsessão de encarnado para desencarnado. Eu acho que está no Obreiros da Vida Eterna, eu procurei. Mas, por exemplo, um exemplo bom. Meu pai morreu. Eu morri, ele morreu e eu morri brigada com ele. E eu fico brigando com ele toda noite. Eu não deixo o coitado em paz. Então, eu xingo meu pai, eu brigo com ele, eu reclamo com ele. Então, o coitado está lá no mundo espiritual, já traz as culpas dele, né? Porque, com certeza, se eu, como filho, me sinto assim, alguma coisa aconteceu entre nós dois, né? Existe esse vínculo, né? De relacionamento prévio, mas muitas vezes ele está lá tentando viver a vida dele e eu puxo ele para baixo. No caso, no livro de André Luiz, esse exemplo que ele deu é de uma ex-noiva. E eu achei interessante até que, no caso dessa ex-noiva, eu ficava chamando o ex-namorado lá. Ele estava de obsessor dela, ele aparece lá na equipe de desobsessão, ele é retirado, ela vai para casa, ela dorme e ela vai atrás dele buscar ele. Então, a importância, ela tinha ido tomar paz para pedir ajuda. Quando, na verdade, o obsessor não era do desencarnado para o encarnado, era do encarnado para o desencarnado. Do encarnado para o desencarnado. Isso. Então, a gente prestar atenção nisso. Então, até no momento como a gente faz a nossa prece. Se eu estou rezando para minha avó, que eu gostei muito, mas se eu estou sofrendo, se está uma desgraceira, eu ficar rezando para minha avó, eu falo, vó, me ajuda, vó, me para cá.
Gente, a gente virou obsessor da avó. Será que a minha avó tem essa condição de me ajudar? Será que ela está pronta? Se a gente for voltar aí para o livro, para a história do avô dele, que ele adorava, que tinha uma filha da extrema, ele estava falando bravo. Como é que o André podia pedir ajuda para ele? Se era o avô que estava precisando de ajuda. Então, a melhor pessoa para a gente rezar, pedir ajuda é quem? O nosso anjo da guarda. Porque ele tem a responsabilidade maior de ajudar a gente na nossa evolução e no nosso sucesso. Bom, um outro comentário? Como ela, falei, mamãe, falei muito. Eu não tenho comentário nenhum a acrescentar, eu só quis vir aqui agora para dar parabéns para a Elaine pela excelente aula. O meu elogio não quer dizer que eu me sinta mais sabida do que vocês, não, absolutamente. É que nesses anos de federação, a gente tem tanta oportunidade de assistir tantas palestras, tantas aulas, que a gente desenvolve uma sensibilidade maior de avaliação. E hoje eu senti que a aula da Elaine foi realmente muito boa, tom de voz adequado, não fugiu do assunto, não falou de casos pessoais, seguiu os conceitos básicos importantes da apostila. Enfim, foi uma aula muito agradável e eu peço a Jesus que abençoe os seus talentos para você continuar firme no trabalho na seara de Jesus, viu? Bom, eu só quero acrescentar uma coisinha, endosso as palavras da Lúcia, totalmente. Foi realmente uma exposição bastante clara, né, de todo o tema, com bastante objetividade, e eu acho que isso é importante. E só lembrando, né, que na Gênese, Kardec ainda vai um pouquinho além da obsessão para falar de possessão. Quando ele fala aqui no capítulo 14, os itens 45 a 49, ele faz uma comparação entre obsessão e possessão. A possessão é como a subjugação, só que na possessão o espírito já toma o corpo do possesso, né? Vamos dizer assim. Mas é temporário, né? Não é indefinitivo. Na subjugação é um processo, né, contínuo e demorado, às vezes fica ali anos quando a pessoa não cuida, não tem condições. Hoje em dia, é claro, a gente tem a doutrina espírita, sabe como lidar com isso, como tratar. No passado era mais complicado, né? Mas é interessante apenas verificar, né, que existe um grau ainda acima da subjugação, que é a possessão, tá? É só ele fala aqui, a obsessão, né, é a ação persistente do espírito, enquanto a possessão é uma ação momentânea, né, por algum tempo. E a possessão ainda pode ser tanto para o mal, já que a gente está falando de obsessão, como para o bem também, né? Pode o espírito solicitar licença, pedir licença ao médium para usar o corpo do médium para passar uma mensagem. Eu acredito que é o que acontece, por exemplo, quando o Divaldo, no final de uma palestra, recebe o Dr. Bezerra de Menezes. Porque aí o Dr. Bezerra incorpora ali no Divaldo, o Divaldo muda até as feições, a voz, né? O tom de voz, e o Dr. Bezerra, então, passa uma mensagem
uma orientação, qualquer coisa assim. Já vi isso acontecer 2 ou 3 vezes em palestras. Então, é só isso que eu queria acrescentar. Obrigada, Elaine. Obrigada, Manuel. Você falou esse negócio da alteração do corpo. Que bom que você falou. A gente estava em sintonia. Eu ia falar disso e esqueci. Tem outra coisa para a gente reparar. Porque quando a pessoa está com esse nível de envolvimento muito alto, vocês vão ver uma mudança no rosto, uma mudança de Uhum. Presta atenção. O tom de voz muda, a vibração vai mudar, mas a fisionomia vai mudar também. Tá? Isso vai acontecer dentro do lar, dentro da casa de vocês. Eu vivi, a mamãe sabe disso. A gente viveu casos como esse algumas vezes, né, mamãe? De assustadores. E é prestar atenção, é fazer evangelho todo dia, em voz alta, é ler o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo em voz alta todo dia. Bom, com isso a gente vai encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe dos Espíritos Amigos aqui presentes, que envolveram a Elaine nessa palestra linda, que coordenaram esse grupo, esse encontro dessa noite, pedindo que cada um de nós, que os nossos lares possam ser abençoados, fortalecidos, protegidos de todo mal. Que nós possamos ser inspirados na nossa caminhada evolutiva e que tenhamos força, vontade de lutar contra a nossa própria ignorância, para que nós nos tornemos pessoas melhores a cada dia. Graças a Deus.